São exatamente 12h01 da madrugada. Você está sozinho em casa, o silêncio é quase tangível, quebrado apenas pelo tic-tac distante de um relógio. É neste momento, quando o véu entre nosso mundo e outros lugares se torna mais fino, que algumas pessoas decidem fazer coisas que jamais deveriam ser feitas. Se você já se pegou acordado depois da meia-noite, provavelmente já sentiu aquela sensação estranha de que você não está completamente sozinho, de que os cantos escuros da sua casa parecem mais profundos, de que algo está observando você das sombras, e você tem razão em sentir isso. Existe um motivo pelo qual nossas avós sempre nos alertaram sobre certas ações durante a madrugada. Não eram apenas superstições de pessoas antigas, eram avisos baseados em experiências reais que elas preferiram esquecer, mas nunca conseguiram apagar da memória. Hoje, eu vou contar as 10 coisas que você nunca deve fazer depois da meia-noite. E acredite em mim, algumas dessas vão te chocar. Mas antes de começarmos, um aviso. Se você está assistindo este vídeo sozinho depois da meia-noite, talvez seja melhor parar por aqui. Algumas informações têm o poder de se tornarem reais, apenas pelo ato de serem conhecidas. Ainda está aqui? Então vamos começar nossa jornada pelas práticas mais perigosas da hora mais sombria do dia. Número 10. Gravar áudios de si mesmo dormindo. Com a popularidade de aplicativos que gravam sons durante o sono, muitas pessoas descobriram que fazem ruídos estranhos durante a noite. Mas gravar deliberadamente durante a madrugada pode captar muito mais do que apenas seus roncos. Durante o sono profundo, nossa mente está mais aberta a influências externas. E se você está gravando, às vezes essas influências respondem. Marina começou a gravar seu sono depois de acordar com a sensação de que alguém conversava com ela durante a noite. As primeiras gravações eram normais, mas na quinta noite, ela captou algo perturbador. Além de sua respiração, havia uma segunda respiração no áudio, mais lenta, mais profunda, e sussurros em uma voz que definitivamente não era a dela. Os sussurros pareciam estar respondendo a algo que ela disse durante o sono, mas que não estava audível na gravação. Marina parou de gravar, mas as conversas noturnas continuaram por semanas. Ela ainda às vezes acorda com a sensação de que alguém acabou de parar de falar com ela. Número 9. Deixar todas as portas e gavetas parcialmente abertas. Este é um experimento que algumas pessoas fazem para convidar atividade paranormal. A teoria é que entidades precisam de permissão para entrar em espaços, e deixar tudo parcialmente aberto é uma forma de dar essa permissão. O problema é que funciona, e não necessariamente com as entidades mais amigáveis. Carlos experimentou isso por uma semana. Todas as noites, antes de dormir, deixava armários, gavetas e até a geladeira parcialmente abertos. Na primeira noite, nada. Na segunda, acordou com barulhos de gavetas. Na terceira, encontrou todos os itens reorganizados de forma estranha. Na quarta noite, ele desistiu, mas as coisas que havia convidado não estavam prontas para ir embora. Levou 2 semanas de tudo trancado e algumas orações antes que sua casa voltasse ao normal. Número 8. Fazer ligações para números encontrados em lugares estranhos. Todo mundo já viu um papel com número de telefone rabiscado em banheiro público ou grudado em poste. A maioria ignora. Mas alguns curiosos decidem ligar, especialmente durante a madrugada. O problema é que números encontrados em lugares aleatórios durante a madrugada levam você a conversas que nunca deveria ter tido. Às vezes é uma gravação que parece saber seu nome. Às vezes uma voz falando em idiomas inexistentes. Fernanda encontrou um número na parede de um banheiro de posto. Por curiosidade, ligou às 2 da manhã. Uma voz masculina a atendeu. Fernanda, você chegou bem em casa. Sua mãe está preocupada, liga para ela. E desligou. Fernanda nunca havia dado seu nome, e sua mãe realmente estava preocupada. Ela ligou de volta, mas só dava ocupado. No dia seguinte, a operadora disse que o número nunca havia existido. Número 7. Andar de costas pela casa na escuridão. Esta prática tem raízes em rituais antigos de proteção, mas quando feita incorretamente, pode ter o efeito oposto. A ideia é confundir espíritos sobre a direção que você está tomando. Mas quando você anda de costas na escuridão, está literalmente cego para o que está à frente. Durante a madrugada, isso pode fazer você caminhar para lugares que não existem fisicamente na sua casa. Roberto decidiu testar isso. Começou na sala e deveria terminar no quarto, sempre de costas, mas no meio do caminho se perdeu, em sua própria casa, uma casa onde morava há 15 anos.
Ele continuou andando por muito mais tempo do que deveria ser possível. Os corredores pareciam infinitos, e ouvia sussurros vindos da direção que estava indo. Quando se virou e acendeu a luz, estava de volta à sala. Mas no chão havia pegadas molhadas que não eram suas. Número 6. Olhar fixamente para um espelho por mais de 10 minutos. Este é um dos experimentos psicológicos mais perigosos, especialmente durante a madrugada. Depois de alguns minutos olhando para seu reflexo no escuro, seu cérebro começa a fazer coisas estranhas. Primeiro, você vê distorções no seu rosto. Sua pele muda de textura, seus olhos parecem diferentes. Mas durante a madrugada, essas distorções podem se tornar persistentes. Júlia fez isso como projeto universitário. Depois de 15 minutos olhando para o espelho às 2 da manhã, começou a ver o rosto de uma mulher idosa sobreposto ao seu. O experimento terminou, mas a mulher não foi embora. Por 3 semanas, Júlia continuou vendo esta face nos espelhos da casa. Sempre a mesma mulher, sempre com expressão de profunda tristeza. Júlia desenvolveu fobia severa de espelhos que durou meses. Número 5. Usar tabuleiro ou Ouija sozinho. O tabuleiro ou Ouija já é problemático em grupo durante o dia, mas usá-lo sozinho depois da meia-noite é como deixar a porta da sua casa aberta em um bairro perigoso. Quando você está sozinho, não tem ninguém para ajudar a fechar a sessão adequadamente. E durante a madrugada, as entidades que respondem são as mais famintas por contato com o nosso mundo. Marcos fez isso depois de perder o emprego. Queria conversar com o avô falecido. O que conseguiu foi 3 meses de atividade paranormal intensa. Objetos se movendo, vozes sussurrando seu nome, sensação constante de ser observado. A entidade se fazia passar pelo avô perfeitamente no início, mas gradualmente começou a revelar conhecimentos que o avô nunca teve e fazer pedidos cada vez mais estranhos. Marcos só se livrou depois de 3 limpezas espirituais profissionais. Número 4. Jogar Charlie Charlie, às 3h33 da madrugada. O jogo Charlie Charlie já é perigoso durante o dia, mas fazê-lo às 3h33 da madrugada é enviar um convite dourado para entidades malévolas. O Charlie, que responde durante a hora do demônio, não é o mesmo espírito travesso do dia. É algo muito mais antigo, poderoso e malicioso. Em 2018, 5 adolescentes em Recife fizeram isso como desafio de internet. 3 foram internados no mesmo dia. Um nunca mais falou. Simplesmente parou, como se sua voz tivesse sido tomada por algo. Às 3h33, o Charlie, que responde, não está interessado em brincadeiras. Ele quer estabelecer contratos permanentes, e a única moeda que aceita são partes da sua alma. Número 3. Ligar para seu próprio número de telefone. Parece inofensivo, não é? Quem vai atender? Você mesmo? Essa é exatamente a questão. Durante a madrugada, as linhas telefônicas se comportam de forma diferente. Quando você liga para seu próprio número depois da meia-noite, às vezes alguém atende, e essa pessoa soa exatamente como você, mas não é você. É algo que aprendeu a imitar sua voz perfeitamente. Sarah fez isso em 2020, durante uma insônia. A voz do outro lado não apenas soava como ela, mas sabia coisas íntimas, detalhes da infância, segredos nunca contados, até pensamentos que teve segundos antes da ligação. Depois disso, a entidade começou a ligar de volta, sempre no mesmo horário, sempre com a voz dela, sempre sabendo mais sobre sua vida. Sarah mudou de número 3 vezes, mas às vezes ainda ouve o telefone tocar mesmo desligado. Número 2. Acender velas em formato de pentagrama. Muitas pessoas acham que acender velas em formato de pentagrama é apenas decoração gótica ou ritual de proteção. Mas fazer isso depois da meia-noite, especialmente se você não entende completamente o que está fazendo, pode ter consequências devastadoras. O pentagrama é um símbolo poderoso que pode tanto proteger quanto invocar, dependendo de como é usado. Quando você acende 5 velas nesta formação durante a madrugada, está criando um portal energético intenso. E se você não souber fechá-lo adequadamente, pode atrair exatamente o que não deveria. Em 2019, 3 estudantes universitários de Brasília decidiram fazer isso para criar a atmosfera, para uma sessão de estudos sobre ocultismo. Eles acharam que seria apenas estético. Às 1h30 da manhã, acenderam as velas na formação perfeita no centro da sala. Nos primeiros minutos, nada aconteceu. Mas gradualmente, a temperatura do ambiente começou a cair drasticamente.
As chamas das velas começaram a se mover de forma estranha, como se houvesse vento, mas todas as janelas estavam fechadas. E então eles começaram a ouvir sussurros. Não eram sussurros em português. Na verdade, não pareciam estar em linguagem humana alguma. Mas de alguma forma, eles entendiam que estavam sendo convidados para algo. O mais aterrorizante é que cada um dos 3 estudantes ouviu convites diferentes. Convites personalizados para seus medos mais profundos, seus desejos mais sombrios, suas fraquezas mais íntimas. Como se a entidade que havia sido atraída conhecesse perfeitamente cada um deles. Eles tentaram apagar as velas, mas elas simplesmente se reacendiam sozinhas. Tentaram sair da sala, mas a porta não abria. Foi só quando o sol começou a nascer que as velas finalmente se apagaram e eles conseguiram sair. Dos 3 estudantes, 2 desenvolveram ansiedade severa e tiveram que trancar o curso. O terceiro simplesmente desapareceu 2 semanas depois. Nunca foi encontrado. Número 1. O ritual dos 3 espelhos. E chegamos ao número 1, o mais perigoso de todos. O ritual dos 3 espelhos é, sem sombra de dúvida, a prática noturna mais perigosa que existe. É algo que pode literalmente mudar sua vida para sempre, e não de forma positiva. O ritual é aparentemente simples. Você coloca 3 espelhos formando um triângulo perfeito, se posiciona no centro às exatas 3h33 da madrugada, a hora do demônio invertida, e chama por aquele que se oculta entre os reflexos. Mas por que isso está no topo da nossa lista? Porque não existe um único relato documentado de alguém que fez este ritual e voltou completamente normal. Os poucos que sobreviveram nunca mais foram os mesmos. Eu conheci pessoalmente alguém que tentou isso. Vamos chamá-la de Ana. Era 2019, ela tinha 24 anos e estava passando por um período muito difícil da vida. Havia perdido o emprego, terminado um relacionamento de anos e estava se sentindo completamente perdida. Ana encontrou instruções para este ritual em um fórum obscuro da internet. As instruções prometiam revelações sobre seu verdadeiro destino e contato com entidades que poderiam mudar sua vida. Desesperada por respostas, ela decidiu tentar. Na primeira tentativa, nada aconteceu. Ana achou que havia feito algo errado e tentou novamente na noite seguinte. Desta vez, algo respondeu. Ana me contou que começou com distorções nos espelhos. Primeiro, seu reflexo parecia ligeiramente diferente em cada espelho. Depois, os reflexos começaram a se mover independentemente. E então, ela viu. No espaço entre os 3 reflexos, onde teoricamente deveria haver apenas escuridão, começou a se formar uma silhueta. Não era humana. Tinha proporções completamente erradas, como se alguém tivesse tentado criar um ser humano baseado apenas em descrições, sem nunca ter visto um. A criatura não falou, mas Ana ouviu sua voz diretamente na mente. Ela disse que a voz era como vidro sendo moído, como unhas arranhando quadro negro, como todas as palavras mais cruéis que já foram ditas sendo sussurradas ao mesmo tempo. A entidade fez promessas. Prometeu poder, prometeu conhecimento, prometeu que todos os problemas de Ana seriam resolvidos. Tudo o que ela precisava fazer era dizer sim e estender a mão para tocar os espelhos. Ana quase fez isso. Ela me disse que nunca sentiu uma compulsão tão intensa em toda a sua vida. Era como se cada célula do seu corpo estivesse gritando para ela aceitar a oferta. Mas no último segundo, algo a fez hesitar. Talvez tenha sido instinto de sobrevivência. Talvez tenha sido sorte. Mas Ana conseguiu quebrar o transe e sair correndo do quarto, deixando os espelhos para trás. Ela achou que havia escapado. Mas o ritual, uma vez iniciado, não pode ser simplesmente abandonado. Nos dias seguintes, Ana começou a ver a entidade em todos os espelhos. Não importava onde ela estava. Banheiros públicos, vitrines de lojas, até mesmo o espelho retrovisor do carro. A criatura estava sempre lá, sempre fazendo gestos para que ela se aproximasse, sempre sussurrando promessas na mente dela. Ana tentou evitar espelhos completamente, mas isso é praticamente impossível na vida moderna. E a entidade estava ficando mais insistente, mais agressiva. Começou a aparecer em superfícies reflexivas que Ana nem percebia. Telas de celular desligadas, poças d'água, até mesmo nos olhos de outras pessoas. Foi quando Ana começou a ter os pesadelos. Toda noite, ela sonhava que estava de volta no triângulo de espelhos, mas desta vez não conseguia sair. A entidade se aproximava cada vez mais e Ana podia sentir dedos gelados tocando sua pele,
mesmo dormindo. Ana procurou ajuda. Psicólogos, psiquiatras, médiums, padres. Alguns disseram que era estresse pós-traumático. Outros reconheceram os sinais de algo muito mais sombrio. Mas ninguém conseguiu fazer a entidade ir embora completamente. Hoje, 3 anos depois, Ana vive em uma instituição especializada. Ela desenha compulsivamente rostos distorcidos, que jura ver nos espelhos, e sussurra constantemente: "Ele está vindo, ele está vindo." Os médicos dizem que é esquizofrenia, mas eu vi os desenhos. Todos mostram a mesma criatura, com detalhes impossíveis de imaginar. O que torna o ritual dos 3 espelhos tão perigoso é que os espelhos, especialmente durante a madrugada, são portais naturais para dimensões paralelas. Quando você cria um triângulo com eles, está literalmente abrindo um portal estável para um lugar onde habitam entidades que nossa mente não consegue processar completamente. E uma vez que você as vê, elas também podem ver você, para sempre. Alguns ocultistas dizem que existe uma forma de reverter o ritual, mas ela envolve riscos ainda maiores. A verdade é que algumas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham completamente. E aí está, pessoal. As 10 coisas que você nunca, em hipótese alguma, deve fazer depois da meia-noite. Eu sei que algumas dessas podem parecer tentadoras, especialmente para os mais curiosos entre vocês. Mas acreditem em mim quando digo: a curiosidade nem sempre vale o preço que você pode acabar pagando. A meia-noite não é apenas uma mudança no relógio. É um momento quando as regras da realidade se tornam mais flexíveis, quando entidades de outros planos podem mais facilmente entrar no nosso mundo e quando nossas mentes estão mais suscetíveis a influências que não compreendemos. Se você está assistindo este vídeo durante a madrugada, talvez seja uma boa hora para ir dormir. E se você já fez alguma dessas coisas que mencionei, bem, só posso torcer para que você tenha tido mais sorte do que as pessoas cujas histórias compartilhei. Deixa aí nos comentários. Você já fez alguma dessas coisas? Ou tem alguma experiência estranha para compartilhar? Eu leio todos os comentários. E quem sabe sua história não vira um próximo vídeo. Se você gostou deste conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E compartilha com aquele amigo que adora histórias de terror, mas talvez não durante a madrugada. E lembrem-se, algumas coisas são melhor deixadas em paz. Algumas portas não devem ser abertas, e algumas horas da noite são melhor passadas dormindo. Até o próximo vídeo e que vocês tenham pesadelos, digo, bons sonhos.